E aí, pessoal, que tal dar uma olhada agora nos famosos vetores? Para a gente entender a ideia e a necessidade de vetores, vamos começar com um problema bem simples. A gente vai tentar avaliar se uma moeda é ou não é viciada. Mas o que é uma moeda viciada? Bem, eu estou falando em jogos de azar, desses que a gente pode ganhar ou perder dinheiro. Um desses jogos pode ser o lançamento de uma moeda. Só que quando a gente joga uma moeda numa disputa, claro que a gente espera que a chance de dar cara seja a mesma de dar coroa, 50% para cada uma dessas faces. Só que dá para adulterar uma moeda para mudar essa proporção e assim tentar enganar. Uma das faces acaba saindo um pouco mais do que outra. Essa moeda adulterada é que a gente chama de moeda viciada. E como é que dá para descobrir que uma moeda tem um vício? Bem, basta a gente jogar essa moeda um certo número de vezes e contar quantas caras de coroa saem. Se a gente descobrir que tem uma diferença significativa entre essas quantidades, então tem um vício na moeda. Esse aqui é um algoritmo simples de nível alto para ajudar a determinar o vício de uma moeda. Na verdade, ele só faz a contagem, para a gente decidir depois. Aí, o objetivo do algoritmo é só contar quantas caras e quantas coroas aparecem num total de 100 lançamentos. Para isso, a entrada são os resultados de 100 lançamentos e a saída, a porcentagem de caras e coroas. Assim, repete 100 vezes. Lança a moeda e, dependendo do resultado, conta ou cara ou coroa. Depois, mostra essas contagens. Como sendo 100 lançamentos, a porcentagem já é o número de contagens, então nem precisa fazer a divisão. Está claro nesse algoritmo que eu vou precisar de dois contadores, um para cara e um para coroa, e tem que iniciar cada um deles com 0 antes e somando mais um conforme for dando cara ou coroa. Só que agora eu vou mudar um problema. Nesse novo problema, agora eu quero ver se um dado é viciado, e para isso eu quero jogar o dado 100 vezes e esperar que pelo menos dê mais ou menos um sexto de chance para cada face. A ideia do algoritmo é a mesma da moeda, só que agora a gente tem que contar 6 possibilidades de resultado. Desse jeito, depois de jogar o dado, a gente tem que ver qual face se deu e contar separado cada uma delas. Claro que a ideia não é difícil. O que muda agora é que a gente tem que ter 6 contadores, um para cada face. Mas lá vou eu mudar problema de novo. Agora eu quero checar se uma roleta é viciada. Uma roleta europeia, por exemplo, dessas de cassino, tem 37 casas, com números de 0 a 36. Desse jeito, nosso sistema de verificação teria que esperar que a bolinha caísse mais ou menos o mesmo número de vezes em cada casa, isso por uma quantidade razoável de jogadas. Só que agora o algoritmo ia ficar um pouco mais comprido, ia ter que ter 37 contadores e o código para selecionar qual deles a gente escolhe para incrementar. Só que a gente está falando só 37. E se fosse 100 mil, 10 mil? Agora aparece uma coisa chamada array, ou arranjo, ou vetor. Todos esses nomes se referem a uma mesma estrutura de dados. Um vetor é uma variável só, que tem um nome só, mas que pode guardar vários valores independentes. Para começar, a gente vai pensar numa variável v, que é um vetor capaz de guardar 12 valores numéricos. Para diferenciar uma posição da outra, a gente usa um índice. O índice é um valor numérico que, nesse exemplo, vai de 0 a 11 num total de 12 posições. Tecnicamente, os índices não precisam começar em 0 e poderiam ir de 1 a 12, por exemplo. Mas na computação em geral e várias linguagens, começar a contar em 0 é o mais comum. Desse jeito, a gente já começa a contar em 0 e vai se acostumando. Para colocar um valor em um vetor, a gente pode usar atribuição. Por exemplo, para colocar o valor 0,9 na posição 5, a gente escreve V de 5 recebe 9. A indicação dos índices é feita usando os colchetes.
Para colocar o menos 2 na posição 3, a gente escreve v de 3 recebe 2. Para usar a primeira posição do vetor, basta colocar v de 0 recebe 0,1, por exemplo. E a gente pode usar os valores que estão armazenados no vetor com a mesma notação. Por exemplo, dá para colocar a soma das posições 0 e 5 na posição 7. v de 7 recebe v de 0 mais v de 5. E está lá o 1, que é a soma. Ainda, vale lembrar que, do mesmo jeito que não faz sentido usar o valor de uma variável simples antes de ter atribuído alguma coisa para ela, também vale isso para os vetores. As posições 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 contêm lixo. E não faz sentido tentar usar os valores dessas posições. Para resumir, então, um vetor é uma variável capaz de guardar uma grande quantidade de valores individuais. E o acesso é pelo índice. Mas tem uma característica importante: o valor de cada posição tem que ser homogêneo. Isso significa que todos os valores têm que ter o mesmo tipo base e, na prática, a gente pode ter um vetor para guardar 100 inteiros, 200 valores reais, um outro para guardar 1000 nomes, mas não dá para misturar no mesmo vetor posições que guardam nomes e outras posições que guardam números, por exemplo. Mas como que isso vai ajudar no problema da roleta viciada? Bem, para começar, a gente já tinha visto que ia precisar de 37 contadores, um para cada casa da roleta. E já tinha visto que não é nada prático declarar 37 variáveis separadas. Então, a gente precisa, na verdade, de um vetor de contadores. E esse vetor vai ter 37 posições. Vem cá. A gente tem um vetor com contadores que tem 37 posições de 0 a 36. E todos começam com o valor 0. Como cada vez que a roleta dá um resultado, a gente vai na posição daquele vetor e incrementa 1 na contagem. Desse jeito, na posição 0, a gente conta quantas vezes deu 0, na posição 1, quantas vezes deu 1 e assim por diante. Por exemplo, com o sorteio do 4, a gente soma 1 na posição 4. Se sair do 0, soma mais 1 na posição 0. Se deu 33, mais 1 no 33. Deu 4 de novo? Conta mais 1 na posição 4. Está lá o 4 duas vezes. Mais um 33? Conta o 33. E assim vai para cada um dos 1000 sorteios previstos. No final, a gente tem, para cada possível resultado, o número de vezes que ele apareceu. E aí, basta calcular a porcentagem de cada um, considerando que o valor 1000 são os 100%. Aí, deu para ver que usar o vetor ajuda bastante. E só para ilustrar, vem ver como dá para pôr 0 em todas as posições do vetor e também como a contagem acontece. Uma variável posição vai de 0 a 36 e cada posição recebe o valor 0. Isso é comumente chamado varrer o vetor. E para incrementar um contador específico é só pegar o resultado e somar 1 na posição correspondente. A variável resultado é a que vai conter o valor do incremento de cada posição. Então, é para isso que um vetor serve, para guardar uma quantidade de valores grande, todas do mesmo tipo. No nosso exemplo, uma coleção de 37 contadores. Também poderiam ser valores de variáveis registrados minuto a minuto durante um dia inteiro, 1440 posições. E assim vai em termos de exemplos. São inúmeras as vezes que a gente precisa guardar uma grande quantidade de valores de uma vez só. E como usar um monte de variáveis não é prático, a gente usa um vetor. Daí, a gente tem uma única variável e os valores são facilmente acessíveis. É isso.